Amados, saúdo-os com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Alegria, privilégio estar aqui. Se você não se importar, eu convido, você pode se sentar. Privilégio estar aqui. Eu conversava com o pastor João há pouco. Sempre quis conhecer a catedral. E hoje chegou o dia. Passava por fora, olhava, imaginava, ouvia dizer, e hoje tenho o privilégio de estar aqui. Conversava com a esposa do pastor, se eu não desagradar tanto, me convidem mais vezes que eu volto. E é um privilégio imenso para mim. Acho que a última conversa que eu tive sobre aqui a catedral foi com o bispo primaz, Manuel Ferreira, ainda no Rio de Janeiro. Eu estive lá na cerimônia da convenção, e ele me contando que os bispos Samuel e o Abner brincavam muito aqui, quando eram criança e estava ainda em construção a catedral. Então, meu agradecimento ao bispo primaz, ao bispo Samuel, ao bispo Abner, ao bispo Ides e ao pastor João pelo convite, oportunidade e abertura do púlpito a um pobre pecador. Queria agradecer a você por estar aqui hoje, agradecer a sua vinda, registrar minha honra de estar aqui com a deputada Celina Leão. Obrigado, deputada, seu esposo. Nosso procurador Cláudio Breves, sua esposa, minha saudação também, meu irmão em Cristo, Tércio, presbítero Tércio, adjunto meu na Advocacia Geral da União, sua querida esposa também, Daniela, e a você, sua família, por poderem cultuar a Deus com um louvor tão lindo como nós tivemos, o grupo, a nossa irmã que fez um solo, e podermos louvar a Deus nessa noite. O momento da palavra é um momento também de culto, louvor e adoração a Deus. Não é escutar um discurso, não é ouvir uma pessoa falando, mas é ouvir a palavra de Deus. E que esse momento seja um momento também nesse sentido, na sua vida. Eu confesso que, por vezes, os presbiterianos vêm pregar, ou vão pregar, e já tem ali um pré-direcionamento do que falar. Mas o agir do Espírito também age no meio dos presbiterianos. Amém? E hoje eu, conversando com o pastor, o tema aqui é a esperança, a paciência e a oração. Aí eu falei, acho que nós vamos falar um pouco então sobre esperança. E Deus me traz um outro texto para falar sobre isso. Não era o texto, eu ia pregar lá no Sermão do Monte, mas nós vamos pregar em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 17. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 17. Se você pudesse colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus, diz assim: Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abissímio. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Oremos a Deus. Pai de amor e de bondade, novamente nos colocamos diante de Ti e agora diante também da Tua palavra, pedindo-Te, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, perdoa a nossa pouca fé e fala aos nossos corações. Que a Tua palavra alcance, Pai, o nosso ser, a nossa mente, e ela possa, Pai, mudar o nosso agir. Renova a nossa esperança através da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Esse texto, ele tem uma conexão muito profunda com a realidade que nós vivemos hoje. O povo de Israel, naquele contexto, passava por muitas aflições, por muitos problemas, por muitos desafios, e não é à toa que o profeta Jeremias, nesse verdadeiro lamento, em diversos contextos, diz: o povo está de luto. Lamentações 1, verso de número 4. Nós estamos de luto. 450 mil mortes no nosso país. Tantas famílias sofrendo. Tantas pessoas lamentando. Tantas empresas se fechando. Tantas pessoas desempregadas. Em pleno século 21, onde nós pensávamos que a ciência, tão falada ciência, daria a resposta para todas as coisas. A grande verdade é que a ciência hoje não é capaz de responder aos inúmeros desafios vivenciados pela nossa sociedade. Muitos ainda querem idolatrar a ciência, que as respostas virão apenas da ciência. Mas a grande realidade é que, confrontados com a morte, diante de tantos dilemas e da verdadeira incapacidade humana de resolver todos os problemas, nós muitas das vezes estamos dizendo como Jeremias: pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Meus irmãos, e a grande verdade é que Jeremias, nesse ato, talvez nesse último suspiro, nessa verdadeira confissão diante de Deus: Deus, a minha esperança pereceu. Talvez ele dizendo de forma simbólica: meu último suspiro de vida já pereceu. Nós oramos há pouco por um pastor, pedindo a ele que ele não seja entubado. Meus irmãos, hoje essa doença, para cada 10 pessoas entubadas, 7 não conseguem voltar. Pereceu a minha esperança. Eu fico imaginando o médico procedendo à intubação, dando os medicamentos, a pessoa possivelmente perdendo a consciência já nesse momento. E verdadeiramente a única esperança é o meu Deus. Deus, quando fechar os meus olhos,
eu não sei se eu volto. A minha esperança está em Ti. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda que seja por esse pastor, que Deus faça uma obra na vida dele. Por tantos outros irmãos e irmãs, que Deus faça uma obra na vida delas. Por tantos outros que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas, que Deus faça uma obra nas suas vidas. Por aquele que está desempregado, que Deus faça uma obra na sua vida. Por aquele que está na sua casa, sem ter o que comer, que Deus faça uma obra na sua vida. E quando a gente pede isso, é como se nós, ao mesmo tempo em que dessemos o último suspiro, falássemos ao mesmo tempo como Jeremias: eu pereceu minha esperança, Senhor, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus, que o meu último piscar de olhos não seja pereceu a minha esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E meus irmãos, esteja em atitude de oração, se não por você, por esses que precisam trazer à memória o que lhes pode dar esperança. E assim como Jeremias, busquemos na palavra o que deu a Jeremias esperança. Porque o que deu a Jeremias esperança é o que pode lhe dar esperança. O que deu a Jeremias esperança é o que pode dar esperança àquele que está no leito de um hospital. O que deu a Jeremias esperança é o que pode dar esperança àquele que perdeu o seu emprego. O que deu a Jeremias esperança é o que pode dar esperança ao pai que não tem como alimentar a sua casa. E que a palavra de Deus nesta noite é: Deus pode lhe dar esperança. Quando todos lhe abandonarem, quando você já não tiver a quem recorrer, talvez o seu único suspiro é como aquele pai que pede: Deus, cura meu filho. E Jesus vem e responde: eu posso curar, você crê? Ele responde: sim, eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Ainda que você não tenha forças para dizer: Deus é a minha esperança, diga: Deus, me ajude na minha pouca fé, porque a minha esperança está no Senhor. E Jeremias se lembra de 3 atributos de Deus: as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus e a bondade de Deus podem dar esperança. Misericórdia. Meus irmãos, você já dormiu sem esperança? Você já teve essa sensação de ir para a cama sem esperança? E a sensação é: eu não sei o que eu vou fazer amanhã pela manhã. Eu não sei como eu vou pagar os boletos. Eu não sei como eu vou socorrer a minha família. Eu não sei como eu vou resolver o meu problema. Eu não sei como estará a saúde do meu familiar. Eu não sei como estará a minha saúde. Mas eu sei que quando eu abrir os meus olhos, as misericórdias do Senhor se renovaram. E que são essas misericórdias a causa de eu não ser consumido. Misericórdia de Deus quer dizer a compaixão de Deus. Que enquanto você chora, Deus chora contigo. Que quando você diz: eu não creio que seja possível resolver essa causa, Deus está trabalhando. Meu irmão, enquanto nós dormimos, enquanto você dorme, Deus trabalha por ti. Ele governa o mundo, Ele governa as autoridades, Ele governa a ciência, Ele governa os médicos, Ele dá entendimento.
Ele traz livramento, Ele muda a circunstância. A porta que Deus abre na tua vida, meu irmão e minha irmã, ninguém fecha. Assim como a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deposite a sua esperança nas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus significa que Ele te restaura, que Ele não olha para suas falhas, para sua fraqueza, para suas deficiências, mas Ele resgata você. Ele te torna mais alvo do que a neve, mais puro do que o ar mais puro que você possa respirar, mais límpido que as águas mais claras que você possa imaginar. Ele joga os seus pecados nos mais profundos abismos e nas maiores profundezas dos mares, e não mais se lembra delas. Meu irmão e minha irmã, aquilo que te carrega, aquilo que te tira a consciência, aquilo que te perturba, aquilo que te faz tirar a paz, deposita no altar de Deus. Que esta noite a sua oração seja: Deus, eu não suporto esse fardo, mas eu sei que o teu fardo é leve, e eu entrego o meu fardo no teu altar. Que ao amanhecer do dia, as tuas misericórdias tenham se renovado sobre a minha vida, porque elas, meu Deus, são a causa de eu não ser consumido. Porque através das tuas misericórdias, através do meu humilhar diante de ti, do meu ajoelhar diante do Senhor, são a causa de eu amanhã estar de pé diante dos homens. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça, as misericórdias do Senhor não têm fim. Todo dia, ao abrir os olhos, não se esqueça, renovaram-se as misericórdias de Deus. Levante da cama, tenha fé. O seu Deus é maior que os seus problemas. Você é menor, eu sou menor. Nós somos pequeninos, insignificantes. Olhe para o universo, quão insignificante nós somos. Olhe para Deus, quão insignificante é o universo. Meu irmão e minha irmã, Deus está contigo. Eu digo isso porque diz a sua palavra. Não é uma promessa vã, é uma promessa da palavra. Meu irmão e minha irmã, você pode estar caminhando com Cristo numa praia, na maior das bonanças. Você vai olhar para trás, você vai ver 4 pisadas, as suas 2 e as de Cristo. Mas quando vier a tempestade, e você se sentindo abandonado, sozinho, solitário, sem esperança, você vai olhar para trás, vai ver só 2 pés, e vai pensar: Deus, por que no momento mais difícil o Senhor me abandonou? Por que, Jesus? Quando estava tudo bem eu via os 4, agora eu vejo só 2 pisadas. Você vai ouvir a resposta: meu filho, este momento é quando eu te pego no colo. As pisadas que você vê não são suas. Sou eu te carregando para que você suporte as adversidades. Não se esqueça disso.
Deus, me ajude na minha pouca fé. Jesus, renovem-se as suas misericórdias sobre a minha vida. Mas Jeremias não para por aí, pastor João. Jeremias se lembra da fidelidade de Deus. E não é qualquer fidelidade, ele diz: grande é a tua fidelidade. Nós devemos ser fiéis a Deus. Se a fé é uma via de mão única, eu em direção a Deus. A fidelidade é uma via de mão dupla. Eu sou fiel a Deus, mas Deus também é fiel a mim. E se Deus honra uma coisa, é a palavra. Podem mudar o mundo, mas Deus não falha na sua palavra. A palavra que Deus escreve, meu irmão, a palavra que Deus determina sobre a sua vida, ela não pode falar. E se você tiver dúvida sobre o que Deus quer em relação a você, volte-se para a palavra. Lembre-se, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa aliança é eterna. Ele não abandona o seu filho. Ele não o deixa só e desamparado. Nós passamos por provas, sim, passamos. Mas Deus não nos deixa passar pela prova sozinhos. E diz ainda o profeta: esta fidelidade é tão grande, eu confio tanto nesta fidelidade, que a minha porção é o Senhor. Essa palavra porção, no original, tem relação com a herança. Na verdade, o que Jeremias está querendo dizer é: Deus, tudo o que eu tenho é o Senhor. Imagine se você pode ter bens, pode ter riquezas, mas você pode ter nada. Se você encerrar sua vida hoje, o saldo é negativo na conta. Se você fizer sua declaração de imposto de renda, não tem patrimônio, tem dívida. Você já imaginou isso? Já passou por essa situação? Falar: Deus, olha a minha conta bancária aqui. Eu só devo. Eu vendo o almoço para comer a janta. Você já passou por essa situação? De você ter que se dobrar de joelhos diante de Deus. Falar: Deus, o que eu faço? Vocês pensam que eu não passei? Eu já passei por essa situação. O homem é ministro, a vida sempre foi uma maravilha. Como se fosse uma maravilha, né, deputado? Meus irmãos e minhas irmãs, eu aprendi uma coisa: você quer seguir a Cristo? Não é toma a sua bênção e me siga, é toma a sua cruz. Então, prova nós vamos ter. Eu vou ter vitória. Deus promete a vitória. Mas Deus também, é claro, vai ter prova. Então, ainda que você só tenha dívida, é aquele rol, páginas de dívida. Ainda que você só tenha problemas, páginas de problemas. Aí você olha aquilo, fala assim: a minha herança, hoje, se eu fizer enumerar tudo que eu tenho, eu estou no negativo. Jeremias está dizendo assim: meu irmão, a sua porção é o Senhor. E o Senhor é maior que qualquer dessas dívidas. O seu saldo é positivo. Não porque você tem, não porque você é bom, mas porque tudo o que você tem é Deus. E quando tudo que nós temos é Deus,
tudo de negativo se torna pequeno. Vocês estão entendendo? É assim, meu irmão, se você tem Cristo com você, ainda que Deus te chame hoje, o teu saldo é positivo. O que ele quer dizer é o seguinte: confie em Deus. O povo estava no exílio, o povo estava sem casa, o povo estava na miséria, o povo aqui passava fome na rua. Os filhos morriam à vista dos seus pais, de fome, de dor, de enfermidade. Mas vem Jeremias e diz: ainda assim, eu tenho meu Deus. E quando eu tenho o meu Deus, eu me lembro que a sua fidelidade é grande. E que Deus não vai te abandonar. Que você não vai sucumbir. Misericórdias e fidelidade, mas também tem a bondade. E Jeremias por 3 vezes se refere: bom é o Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor, bom é o Senhor para o homem. Deus é 3 vezes bom: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é perfeitamente bom. Deus é completamente bom. Deus é inteiramente bom. E é bom para os que esperam. Esperança de fé. Esperança de esperar. Esperando a ação de Deus. Esperar tem a ver com fé. Esperar tem a ver com aguardar. E às vezes a gente é impaciente. E a palavra de Deus diz: Deus é bom para o que espera por Ele, para a alma que o busca. Busque a Deus. Você quer ver a bondade de Deus? Busque. Busque. Tenha sede. Busque o Espírito Santo. Busque Deus em oração. Busque de dia, busque de noite, busque no trabalho, busque no trânsito, busque no cantar, busque no levantar, busque no dormir. Deus, me visita enquanto eu estiver dormindo. Deus, me visita e me acompanha enquanto eu estiver caminhando, indo. E faça isso em silêncio, sem murmurar. A prova é grande, meu irmão, não murmure. O caminho, os espinhos são difíceis, são doloridos. Não murmure. Cristo levou uma coroa na cruz, cheia de espinho. Foi fincado na cruz, sem murmurar. Porque sabia que Deus estava com ele. E que Deus era e sempre será bom. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Está aqui a prova, está aqui o jugo. Vejo alguns irmãos de cabelo branco. Está lá a irmã. Alguns com pouco cabelo. Isso é sinal do passar dos tempos. Né, pastor João? Outros com cabelo branco. Já passamos pela mocidade. E quem passou e os anos se passaram, sabe? Quando a gente vê um jovem, diz: aproveita. Quem é jovem já ouviu isso. E essa fase passa tão rápido. Quem é jovem aqui já não ouviu isso? Aproveite, a juventude vai rapidinho. A da deputada Celina está durando muito.
Né, esposo? Cuide dela. Deixe-a sempre jovem. Mas na verdade, meus jovens, a juventude passa rápido. É o tempo da vida que mais passa. Suportar o jugo na sua mocidade. Vai passar rápido, meu irmão. Está demorando. Quem é jovem acha que vai durar a vida inteira. Quem está na prova acha que vai durar a vida inteira. Mas vai passar. E passa rápido. Vai passar rápido. Assim como a juventude vai rápido, as provas passarão. E quando você se der conta, meu Deus, já veio a bênção. Parecia uma eternidade aquela prova, mas já passou. Deposite a prova na mão de Deus, que passa, e passa rápido. Agora não se esqueça, se Deus é bom, se Deus é fiel e se Deus é misericordioso, tenha humildade no momento da prova. Diz o texto, se assente solitário e fique em silêncio. É você e Deus. Você quer ser grande diante de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai precisar passar por provas. Todo homem, toda mulher que foi grandemente usado por Deus, passou por provas. Leia a Bíblia. Davi passou por provas. Moisés passou por provas. Abraão passou por provas. Ruth passou por provas. Esther passou por provas. Daniel, José, quantas provas. Jeremias, provas. Todos os profetas. Paulo, inúmeras. Espinho na carne. Pedro, tantas outras. Os apóstolos, os discípulos, provas e provas. Por que que Deus faz isso? Porque os queria grandes. Porque queria usá-los, assim como quer usar a sua vida. Vai passar. Vai ficar leve. Você vai ficar, como se diz, cascudo. Você vai conseguir ultrapassar coisas que ninguém consegue. Porque Deus foi te forjando. Deus foi te preparando. O ouro, para ser puro, passa por prova de fogo. É depurado no fogo. A sua santificação, a sua preparação, significa que Deus vai te provar, não para te destruir, mas para te dar honra, para te honrar, e para a honra e glória do nome dEle. Se humilhe diante de Deus, busque a Deus, ponha a boca no pó, verso de número 29. Ah, que bênção. Se Deus é bom, misericordioso e fiel, agora certamente há esperança. Mas é isso que o texto fala? Ponha a boca no pó. Talvez haja esperança. Mas, pastor, talvez. Está errado. E a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, meu Deus, talvez.
O Senhor não é misericordioso? O Senhor não é fiel? A minha porção não é o Senhor? Bom, 3 vezes bom não é o Senhor? Talvez haja esperança, meu Deus. Não. Meus irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fui nos originais, pastor. Eu falei, não é possível. E buscando no original hebraico, eu descobri que a única vez que a expressão talvez é utilizada com essa raiz é nesse texto. A única. E essa raiz significa o seguinte: ela é uma incerteza. Porém, se você fizer o que é certo, se você depositar a sua esperança em Deus, se torna uma certeza. Meus irmãos, para quem não segue a busca de Deus, a prova terá como resultado um talvez. Haja esperança. Para quem se dobra, para quem confia, para quem entrega a sua vida, para quem deposita a sua prova, para quem se humilha diante de Deus, com certeza há esperança. A minha pergunta para você essa noite, vocês jovens, vocês, onde estará a sua esperança? Depositem a sua esperança no Senhor. Você, meu caro, e você, meu caro, depositem a esperança de vocês no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tem gente que deposita a esperança na deputada Celina, no Congresso Nacional, no Judiciário, no Presidente da República, na sua capacidade de resolver as coisas, no seu dinheiro, no seu cargo, na sua posição, no seu conhecimento, na sua capacidade de se expressar e de articular. Pode depositar, por melhor que seja a deputada Celina, por melhor que seja um presidente da República. Eu digo para você, talvez haja esperança. Agora, se você se derramar diante do altar de Deus e colocar a sua vida, a sua esperança no altar de Deus, com certeza há esperança. Onde você vai depositar a sua esperança? Deposite no altar de Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor João, obrigado pelo privilégio de adorar e louvar a Deus nesse espaço tão abençoado que é a Catedral da Baleia. Que Deus abençoe sua vida, que Ele sobre ti repouse, que Ele derrame sobre você as suas misericórdias, que a sua fidelidade seja presente na sua vida, e que a bondade dEle seja uma realidade, onde quer que você esteja. Um beijo no coração, Deus te abençoe.